Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9. Nós paramos então nas obras de madeira. Tá? Então nós vimos que o apóstolo Paulo fez ele fez uma sequência, né, de materiais. Começou pelo que é mais resistente até o que é menos resistente. Então, nós vimos as características da obra da edificação, né? O apóstolo Paulo fala no começo sobre a edificação, sobre a que você coloca na base que é Cristo, né? Então nós vimos ouro, vimos prata, vimos pedras preciosas, tá? Então esses materiais, eles não perdem a sua essência, vamos dizer assim, né? A sua propriedade com o fogo. Eles podem ser danificados até, né, eles podem até mudar de forma, como o ouro, acaba ficando líquido, a prata também, o diamante pode ficar até meio chamuscado, mas eles não perdem a sua propriedade, eles resistem ao fogo. Quanto que deu pra... R$7, não precisa não. Caramba, você pra Aí agora começam os materiais que já têm menos resistência, eles são consumidos, né, pelo fogo, tá? Aí tem uma sequência de materiais que eles são bem consumidos até chegar àquele que simplesmente desaparece, depois que passa ele no fogo, passa ele pela chama, tá? Todo mundo achou aí Gálatas 6 a 9. 1, 6 a 9. Então vamos, alguém aí pode ler? Júlia, lê essa versão aqui. Interessante. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, falta 11. Tá. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Então eu até já ensinei aí vocês em outras ocasiões sobre falsos evangelhos, né? O que é o que seria uma obra de madeira? A obra de madeira é aquela obra falsificada, falso. Não é real, a pessoa troca a verdade, vamos dizer assim, uma mensagem do evangelho na sua totalidade, na sua, vamos dizer assim, na sua essência, e troca por outra, vamos dizer assim, por algo parecido, mas que na verdade não é o evangelho. É parecido no sentido de que às vezes fala da Bíblia, fala de Jesus, cita o nome de Jesus, fala até de salvação, mas não tem a essência do âmago, não apresenta a pessoa aquilo que ela realmente necessita para se salvar, que é o quê? A confissão do pecado, né? A pessoa confessar-se a si mesmo como pecadora, que não tem, eu já expliquei que não pode salvar-se a si mesmo,
que ela precisa se arrepender, ela precisa confessar-se como pecadora, se arrepender e ir a Cristo, né? Ir à cruz de Cristo, para receber o benefício da cruz, sem o qual ela não pode salvar-se a si mesma. Então, quando você vai falar sobre, por exemplo, sobre as pessoas sobre a cruz de Cristo, o apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz é uma mensagem que pode gerar escândalo ou ofensa, né? Então ele dizia em outras cartas, que a palavra da cruz, que a mensagem da cruz, ela é ofensa para os judeus e escândalo para os gentios, né? Porque tanto um como o outro buscam coisas terrenas, vão atrás de religião ou de Deus, pensando apenas em coisas terrenas. Quando o Evangelho surgiu, Jesus trouxe o Evangelho e vamos dizer assim, fez o famoso id, né? Id por todo mundo, pregar o Evangelho, toda criatura, tal. Existia muita religião no mundo, mas as pessoas buscavam religião por quê? Buscavam religião para obter, principalmente no mundo gentílico daqueles tempos, né? Iam à religião para obter prosperidade, para obter favores, né? Favores geralmente terrenos. E 2000 anos depois a situação não mudou. As pessoas buscam religião, ou vamos dizer assim, Deus, ou as coisas de Deus, buscando, em primeiro lugar, um favor terreno, um favor que esse Deus lhe faça um favor, vamos dizer assim, lhe dê um presente, lhe dê uma graça, mas uma graça no sentido não espiritual, mas no sentido de tipo uma cura, tipo um emprego, tipo uma determinada prosperidade e tudo mais. Então, o que acontece é que muita gente na igreja, e isso já acontecia naqueles dias, como a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela não agrada a todos, né? Ela não vai, quer dizer, a maior parte das pessoas que recebem essa mensagem, no fim vai rejeitá-la, no fim, ou não vai entendê-la. A proporção é de 4:1, porque na parábola da semente, das quatro situações de semeadura da palavra, de semeadura do Evangelho, apenas uma é que vingava, as outras não vingavam. Seria mais ou menos isso. Mas, vamos dizer assim, a religião empreendedora que nós temos hoje, é o que é uma religião que vamos dizer assim, que visa lucro, que visa crescer, que visa expandir-se, que visa, como se fosse uma empresa, esse tom empresarial da religião, principalmente do cristianismo de hoje, não pode aceitar o Evangelho, não pode anunciar o Evangelho da maneira como ele realmente é. Então, elas criam doutrinas que vamos dizer açucaradas, né? É o que nós chamamos do Evangelho atualmente, né? O Evangelho da prosperidade, o Evangelho da cura interior, o Evangelho da confissão positiva. Eu já expliquei, agora não tenho tempo de entrar nesses detalhes. São falsos evangelhos, que tiram a pessoa realmente da mensagem crucial do Evangelho, da cruz, da autonegação, do arrependimento, e
colocam o evangelho no mesmo nível das religiões pagãs, que as pessoas buscavam para ter favores, benefícios materiais, né? Prosperidade e saúde, né? Saúde e prosperidade. Seria mais ou menos, seria isso. Então, a obra de madeira é esse tipo de obra. A pessoa que pratica a evangelização dessa forma, né, com evangelhos falsificados, é esse tipo de pessoa. O que ela vai alcançar, quando for provado no fogo, vai ficar muito pouco. Que a madeira, ela é quando ela passa no fogo até o fim, ela fica o que é apenas um pó. Ficaria apenas quase nada, sim, muito pouco, né, do que seria. É isso que são esses falsos evangelhos. No fim, eles não resultam em nada, assim, de que realmente, espiritualmente, possa ser contado para Deus. Eles fazem aquele movimento, igrejas cheias, igrejas lotadas, todo mundo ali, é a hora da campanha, é a hora vamos dizer assim, da oração poderosa, é a hora disso, é a hora daquilo, tal, e aquele monte de gente, tal, e aquelas filas de pessoas passando ali, tal, e tudo na base da oferta, né, na base da troca, né? Você dá para Deus, aí Deus te devolve. Você dá para Deus, aí Deus te devolve. Você dá tudo relacionado a dinheiro, né? E você já sabe essa ladainha toda, também não precisa ficar falando muito disso. Você já sabe como é que é. Isso seria a obra de madeira. Só que os obreiros que praticam esse tipo de evangelização, eles dificilmente vão chegar nesse momento aqui, dessa prestação de contas que é de salvos. Muitos deles estão se perdendo, estão indo para o inferno. Mas pode acontecer que algum deles, no final da vida, se arrependa, tal, de tudo aquilo. Gastei a vida pregando um falso evangelho, me enchi de dinheiro, me enchi de recursos, e agora, tal, no fim, vamos ver que o cara se arrepende. Então ele é salvo, gente. Ele se arrependeu, no fim, tal. Só que ele vai apresentar o que para Deus? Ele passou a vida dele pregando falsos evangelhos, usufruindo, né, extorquindo o povo, tirando dinheiro das pessoas, enriquecendo à custa das pessoas. E você sabe que nessas igrejas só quem é rico mesmo é o pastor, é o líder, a maioria daquele povão que vai tudo ali, que paga, né, aquelas promessas, que, vamos dizer assim, que dá aqueles envelopes, que bota dinheiro lá, é tudo gente pobre, a maioria, 90%. E que nunca chega a obter aquilo que é prometido nos altares, nos púlpitos. Tá? Mas vamos dizer assim, que algum desses obreiros acabe se arrependendo. Ele vai ser salvo, mas a obra dele é essa, madeira. Ele não tem realmente nada a apresentar a Deus. Tá? Tem alguma dúvida? Não. Vamos lá. Então vamos abrir em Provérbios 21, 4. Todo mundo achou? Pode ler. Provérbios 21, 4. Pode ler.
Pode ler, Júlia. Lê, Ju. Lê, Júlia. Passada. Não, do Júlia é Tá, estranho. Ju. Tá, Ju. É estranho. Certo. Isso não, é porque ele é inteligente e sabe interpretar as coisas. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Essa parte? Só isso que dá, né? Isso é pecado. É só Isso aí. 4? Essa é a parte? Eu tenho mais. É só isso mesmo, tá certo. Dê uma outra versão aí, mais Não. antiga. Essa é a mesma? Não, Não. do O Júlia. olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavar dos perversos é pecado. Eita, mas Pecado. difícil de entender. Tá. Você é burro. Então, Falou inteligente. Falou. Ela tá falando de mim, ela O tá... Einstein. o feno, que é o penúltimo material apresentado na lista de Paulo, representaria o orgulho. Tá? O feno é, em outra versão, aí, chamado de capim. Né? É uma erva ainda que tem alguma propriedade, mas ela é absolutamente quase, vamos dizer assim, exterminada pelo fogo. Mas é feno. O feno tem alguma utilidade antes de passar pelo fogo. Entende? O que os animais comem no Essa como capim. capim, né? Erva. Tá? Então, essa seria a obra motivada pelo orgulho. Tá? Assim como a obra motivada pela madeira, sim, motivada pelo, vamos dizer assim, pela ganância lá dos falsos evangelhos, muitas vezes pessoas podem vir ocasionalmente a ser salvas. Entende? Embora sejam muito poucas. Assim, obras também motivadas pelo orgulho, também pode haver. Deus pode usar em uma outra ocasião, alguém Como assim? ser orgulho? salvo. O orgulho está relacionado ao quê? A pessoa que prega a mensagem de uma maneira altiva, como se ela fosse superior a você e não igual a você. Jesus nunca planejou que os cristãos se sentissem ou se vissem como superiores aos outros. Porque nós somos seres humanos também, como diz a Bíblia, expostos às mesmas paixões, expostos às mesmas fraquezas. Você não pode anunciar um evangelho para uma outra pessoa como numa posição superior, se achando melhor do que ela. Você deve anunciar o evangelho para outra pessoa como que dizendo: eu descobri vamos dizer assim, eu descobri a verdade, eu descobri o caminho, eu era como você, assim, também totalmente perdido, eu ainda sou como você, totalmente exposto ao pecado, totalmente exposto às fraquezas, mas eu descobri a verdade, eu descobri o caminho. Então, e Deus, a quem eu hoje sirvo, me pediu para anunciar a você a verdade, anunciar a você o caminho, que é Jesus, é a cruz de Cristo, é o arrependimento e tudo mais. Mas não numa posição de: agora eu tenho Jesus, eu sou melhor do que você. Tem gente que anuncia o evangelho nessa condição, né? Vê os outros como que não tem Jesus como inferiores. Então ela anuncia de maneira orgulhosa. Quem é esse tipo? É o tipo santarrão, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que ela acha que ela é mais espiritual do que as outras. Um religioso. Aquela pessoa que pratica religião, tal, e anuncia o evangelho. Só que quando ela anuncia a mensagem, só o que ela passa para as pessoas, muitas vezes, é essa altivez. As pessoas, parece que elas percebem. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela não consegue disfarçar o seu orgulho, ela não conhece humildade, ela é orgulhosa.
Então ela não consegue transparecer humildade para ninguém. Todo mundo acaba vendo que ela é orgulhosa. Você já conheceu um crente religioso orgulhoso? Eu já conheci vários. Não, conheci não. A maioria não é não. E quando eles pregam para as pessoas, Conheci. eu já vi gente orgulhosa pregando o evangelho. Eles transmitem o quê? Soberba, orgulho. Eles não conseguem transmitir a humildade do evangelho. Com humildade o evangelho, eles não conseguem. As pessoas percebem. Não tem como, as pessoas percebem. Às vezes tem pessoas que até têm dons de Deus, né? Até têm, mas elas não conseguem transmitir o evangelho de maneira humilde, que seria muito mais eficaz. A mensagem tornaria-se muito mais poderosa. O orgulho dentro da pessoa, vamos dizer assim, como é que é? Suja a mensagem, borra a mensagem, distorce a mensagem, não chega no coração do outro. Porque o evangelho é uma transmissão de coração para coração. Você não alcança o coração de outra pessoa se você é soberbo, se você é orgulhoso, se você não reconhece que aquela pessoa é igual a você. Quando você se acha melhor do que ela, não adianta, você não vai, o Espírito não trabalha nisso, ele não trabalha no orgulho. O que diz a palavra de Deus? Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. Então Deus resiste, o Espírito Santo não se move quando existe orgulho naquele que está levando a mensagem. Seja o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre. Se há orgulho nele, se ele se acha melhor porque ora mais, porque sabe mais a Bíblia, porque jejua mais, porque conhece mais assim das coisas de Deus, e ele se sente superior aos outros por causa disso, e a mensagem dele, o trabalho dele também não vai ter frutos. Não tem como ter. Deus pode ocasionalmente usar a vida dele para despertar alguém, alguma outra pessoa, mas Deus vai ter que tirar essa pessoa do convívio com essa pessoa orgulhosa para poder trabalhar com ela. Não tem como. A pessoa soberba, o religioso soberbo, orgulhoso, Deus tira as pessoas de perto dele. Deus vai tirando. Vai levando para o outro lado, porque ele passa morte. Ele transmite morte. Ele transmite aridez, sequidão. Ele não tem vida dentro dele. Ele tem apenas conhecimento intelectual da palavra, do evangelho, mas ele não tem amor verdadeiro, ele não tem humildade necessária para ser um eficaz semeador do evangelho. Tá? Vamos ver aqui então, são dois textos, 1 Samuel 12, 21 e Mateus 6, 1 a 6. Em 1 Samuel, a gente vai ver o quê? 21. Aí nós vamos ver o próximo, Olha, que é a palha. antes eu tenho uma pergunta. Samuel 12? Olha, o último. 21. Qual a pergunta? Eu tenho uma pergunta. É o seguinte, qual estudo que você leu para você chegar à conclusão Peraí. que o feno pode ser o orgulho? Que eu... É, Na verdade, gente, madeira, feno, palha, tudo tudo junto. Vamos dizer assim, esses elementos todos do falso evangelho, ou da falsa
na falsidade nas pessoas, é que compõe tudo isso. Entende? O ouro é a glória de Deus, prata. Por que que o ouro é a glória de Deus? Porque o ouro é o metal mais precioso. Por que a prata representa a redenção? Porque Jesus foi vendido por qual foi o preço pago pela crucificação de Jesus, pela execução de Jesus, pela traição? 30 moedas de prata. Pedras preciosas significam ornamentos, significam edificação, né? São adornados de pedras preciosas. Os muros da Nova Jerusalém são adornados, são construídos de pedras preciosas, pérolas, diamantes, rubis. Tem a ver também com a roupa do sacerdote? Que também, pode ser. Né? Então, mas e a madeira e o feno aqui? A madeira é aquele elemento que pode imitar uma coisa verdadeira. Entende? Mas é tão, vamos dizer, é uma imitação tão grotesca, assim como é grotesco o falso evangelho comparado ao verdadeiro. Você pode ter aqui um copo de ouro e um copo de madeira pintado de ouro. Entende? Sim, passando rapidamente vamos dizer assim, num exame muito rápido, você pode até achar que é de ouro, mas quando você vê e pega ele e vê que ele é muito... Ouro é um peso, como é que eu vou dizer? É uma textura diferente, uma estrutura, um peso. O de madeira, ele é só pintado, mas aí você vê, ele é leve, não tem consistência, entende? Seria, o feno e palha é mais ou menos a mesma coisa, entende? Feno, por que esse feno seria o orgulho? Porque o orgulhoso, ele tem muitas vezes conhecimento certo, conhecimento verdadeiro. Ele muitas vezes ele transmite verdades. Então o seu trabalho não é totalmente morto. Mas como ele é orgulhoso, a sua mensagem tem pouco impacto. Tem alguma utilidade, mas é muito pouca. Entende? Assim como o feno serve apenas para alimentar o gado. Entende? Mas em relação à construção, você não constrói uma casa com capim, você não constrói uma casa com feno. Entende? E a palha é aquilo que desaparece. E palha é símbolo do quê? De vaidade. Tem uma outra palavra, futilidade. Entende? Vamos lá, então, deu para entender? Deu pra entender? É bom, Você já tem esse estudo, já eu tinha sei, passado. mas eles não. Por isso que ela fez. Eu faço Mateus? perguntas que vocês gostariam de fazer e ficam tudo, eu não vou falar, não falo. 1 Samuel 12, 21 e Mateus 6, 1 a 6. Vamos ler primeiro 1 Samuel. Mano, já leu o primeiro Samuel? Não, Ainda não. Eu tirei por quê? Já tá avançado, já, hein, ó. Esse tá... Porque eu perguntei antes. Vai, 1 Samuel. Ok. Vai ser uma 12, 21. Pode ler. Pode ler. ler. Ah, Ju, não. Não, lê a Júlia, Só depois eu Júlia. Nossa, o É cara. só o 21? Só o 21. Presta atenção, pessoal, é importante isso. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar, nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. O que mais fazem é a pessoa andar... Quer que eu leia o meu ou não? Sim, Sim, isso é é top. sempre bom. E tem outros textos que dizem os ídolos não passam de vaidade. É isso? Tá? Ele vai ler. Como você vai dar? Mateus 6, 1 Não, a ele vai 6. ler o Samuel no dele. Quer que Ah, eu tá. No seu, pode Não é a ler. mesma coisa, né? Não?
E não vos desviei para o lado, pois então ireis atrás de coisas vãs, as quais não podem vos acrescentar, nem libertar, posto que são vãs. Viu? É a mesma Que é coisa, vãs? Tá né? melhor. Mesma coisa, né? Eu não sei o que é vans, não. Vans é Fã. vaidade. Vai Sem, Isso aí eu entendi. Vaidade, Sem valor. vaidade ela significa vapor. O que é um vapor? Que consistência tem um vapor? Nenhum. Quase nenhum. Se alguém jogar um vapor aqui, você vai. Tentar pegar. Você consegue pegar ele? Não consegue nem pegar, porque é como ar. Vaidade significa vapor, né? É um termo que vem é um termo tirado da palavra vapor, sem consistência, sem não pode nem pegar porque não tem consistência. Vamos ler Mateus 6, 1 a 6. Mateus 6. 1 a 6. Todo mundo achou? Pode ler. Vejo. É eu ou tu? Vai, né, Ju? Acho que o meu tá errado, não é? É o Seis. 1 ao 6? 6 e É. não 6. Aqui, ó. 6, 1 ou 6 eu pus. Aqui tá igual ao meu, olha. Vejo. Pode. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberão a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo. O seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberão a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E ao seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, o que são obras de palha? O Caridade. que você conclui do que você leu? Eu que você- também, Que né? é vaidade. Tipo, você faz as coisas só pra se mostrar. Só para se mostrar, só para se exibir, só para que as pessoas vejam o quanto você é Bonzinho, espiritual, né? bonzinho, Religioso. para ter apreciação das Eles pessoas, fazem isso pra ser para elogiados pelos serem, outros. para receber elogio, Ser reconhecido. para receber reconhecimento. O Evangelho, pregado da maneira, vamos dizer assim, como ele deve ser pregado, na sua totalidade, na sua essência, vai gerar muito mais oposição das pessoas, desprezo das pessoas, do que elogios, do Deus que fala reconhecimentos. sobre isso. Se você está buscando estas coisas, se você está buscando essas coisas, reconhecimento, elogios, que as pessoas reparem quanto você é inteligente, sábio, conhece tanto da Bíblia, ou quanto você é bonito, ou quanto você é... Se você está buscando essas coisas, então você não é apto para o Evangelho, porque o Evangelho não vai te trazer isso. Vai trazer o reconhecimento de Deus, em primeiro lugar. Mas das pessoas em volta, a maioria delas vai desprezar você por causa da sua mensagem. Entende? Assim como Jesus foi desprezado. Enquanto ele estava ali curando, multiplicando os pães, as pessoas estavam tendo ali algumas
algumas vantagens, sempre na questão material, as multidões estavam com ele. Quando ele foi preso, e todos aqueles que estivessem associados a eles poderiam receber a mesma punição, ser processados no mesmo, né, pelas mesmas acusações, até os amigos íntimos dele fugiram. E um deles negou que o conhecia. Entende? Então, coisas como essas podem acontecer com os divulgadores do Evangelho, daqueles que realmente querem seguir a Jesus nos seus passos e transmitirem o seu Evangelho da maneira como ele é. Podem vir a passar por isso. Se eu estivesse aqui pregando e tivesse um monte de gente sendo curada aqui, né, nessa sala, e gente recebendo emprego, e nossa, aqui estaria cheio de gente, não teria gente, assim, não teria lugar nessa casa para uma multidão que ia vir aqui. Se de repente, tem um pastor Paulo lá, estou indo lá na casa da Larissa, está tendo cura demais, está tendo. O pessoal chega lá e olha, o cara pediu, o cara estava desempregado, foi lá, agora o cara está empregado, tal. Essas coisas, essa fama dessas coisas né, espalha que nem fogo, né? Que nem fogo na floresta, né? Nem o fogo lá na Austrália. Aqui estaria lotado de gente. Eu não estou dizendo que o Evangelho, muitas vezes, não acontecem essas coisas. Acontecem, gente. Mas não é nelas que nós colocamos o nosso coração. É na essência do Evangelho. Nós somos cristocêntricos. Nós não somos buscadores vamos dizer assim, de favores terrenos. Mas então é isso. É a obra feita por você vê que é tudo, parece que é tudo uma pessoa, assim, quando ela tem um caráter dúbio, ela oferece madeira, feno, palha, às vezes, esses três elementos. E a pessoa, quando é boa, a pessoa quando é, vamos dizer assim, uma semente boa dentro dela, ela oferece ouro, prata e pedras preciosas para Deus. Às vezes os três elementos. E a pessoa, quando é joio, vamos dizer assim, é joiada, vamos dizer assim, ela nunca realmente se converteu de verdade, está na obra pelos mais variados motivos, ela vai oferecer sempre o quê? Quando chegar lá na hora final? Madeira, feno e palha. Tá? Às vezes as três de uma vez. Ela se entrelaça, o orgulho. O orgulho está muito associado a coisas fúteis, está muito associado a vaidades, é tudo junto e misturado. Tá? Então essas pessoas que oferecem, que fazem o trabalho dessa maneira, elas podem vir é difícil, gente, uma pessoa que vive nesse engano, enganando os outros e se enganando a si mesma, é difícil ela se salvar. Mas se ela conseguir, porventura, se salvar, porque Deus é misericordioso, e se houver um arrependimento verdadeiro, Ele vai salvar a pessoa, mas quando ela chegar lá, ela não vai ter o que apresentar para Jesus. Porque a vida toda, ela às vezes se converteu mocinha e até a sua velhice ela viveu a obra de Deus nessas condições. O cristianismo dela foi isso. Foi madeira, foi feno, foi palha, a vida inteira. E como eu falei, esse tipo de pessoa, a maioria delas acaba nem sequer alcançando a salvação. Porque ela é tão corrompida dentro dela, ela é tão vazia, que muitas vezes ela nunca chega a se converter. Nunca chega a realmente entender o Evangelho, nunca chega realmente a
a experimentar um relacionamento real, verdadeiro com Jesus. E muitas delas vão se perder. Mas se porventura alguma se salvar, é isso que ela vai apresentar a Deus naquele dia. Tá? Tem mais alguma pergunta? Deu para entender? Entendi. Deu para entender tudo isso? Então é isso, gente. Esse é o estudo do Bema. Orgulho, vaidade. Então a gente deve buscar não aparências, buscar essência, buscar, porque Deus não liga para aparências externas, nem para conhecimento e sabedoria humana. Entende? O que Deus quer encontrar na gente é um coração realmente rendido a Ele, que o ame e que busque o caráter de Cristo. Todos nós somos falhos, todos nós falhamos em todas essas virtudes, muitas vezes nós falhamos, mas a questão é reconhecer os nossos erros, reconhecer nossas falhas e buscar a cada dia melhorar, crescer. A gente precisa crescer, a gente não pode permanecer. Imagine um homem de 40 anos aqui com uma fralda, ainda fazendo nas calças, uma chupeta. Não é uma coisa assim, feia, uma coisa esquisita, estranha. Você tem 40 anos, você está aí com fralda, você tem que. Você chupa chupeta, você quer colo. O que é isso? Não é uma coisa estranha, uma coisa que. Não é legal isso. Tem muita gente que já deveria ter uma certa maturidade, mas muitas vezes nunca alcança, porque falta o quê? Arrependimento, falta autoexame, reconhecer seus erros, reconhecer que precisa melhorar, que precisa mais de Deus, precisa orar mais, não para exibir para as pessoas, mas porque quer realmente conhecer a Deus, quer experiências com Deus, não porque quer mostrar para os outros o quanto ora, quanto jejua, ou quanto sabe da Bíblia, busca conhecimento de Deus pela Escritura, mas porque quer conhecer a Deus, porque tem interesse em realmente em se relacionar com Ele, saber qual é a vontade dele. Você vê como é diferente as coisas? É tudo uma questão de motivações. É para onde Deus está olhando, a sua motivação, a sua intenção em fazer as coisas. É isso que vai ser julgado pelo fogo. As suas motivações, as suas intenções, o que havia dentro do seu coração enquanto você fazia a obra ou professava o cristianismo ou se dizia ou se apresentava como cristão, que ia realmente dentro de você. Por isso que nós começamos aí a segunda parte exatamente com o contexto de Davi. Eu, Senhor, olho para o coração. Onde os meus olhos estão. Ele te conhece por dentro. Entende? Ele te vê. Você está nu diante dele. Espiritualmente falando, né? Vamos dizer assim, em relação ao seu caráter, às suas intenções, ele sabe tudo. É ali que ele quer trabalhar com você. Porque é exatamente por isso que você vai ser avaliado quando chegar lá, pelo que havia no seu coração, a motivação que você tinha e a intenção que você tinha. Em qualquer área da vida, gente, não é somente na obra de Deus, vamos dizer assim, qualquer área, no seu trabalho, no seu casamento, vamos dizer, no seu namoro, nas suas amizades, o que você busca nas pessoas, se você é verdadeiro, é sincero com as pessoas. Acho que o que a gente é, né? Entende? E Porque tudo isso vai ser, na verdade, avaliado, está sendo avaliado por Deus. Deus sabe mais do que a gente mesmo, que eu acho que a gente acaba se enganando às vezes, né?
Aí eu não sou assim, eu não tô fazendo isso. Nunca aceitando. E como eu Mas disse antes, Jesus- muitas vezes a gente falha nessas coisas. A gente tem falhas, distorções no nosso Nós caráter. somos cheios de erros. Muitas vezes nós estamos ali traindo pessoas, falando mal dos outros, a gente está criticando pessoas, a gente está ali desejando o mal das pessoas, querendo se vingar das pessoas, e essas coisas a gente tem que reconhecer que estão dentro de nós para que a gente possa tratar essas coisas, colocar diante de Deus, jogar para Deus, Senhor, é isso aí que eu sou, tem misericórdia de mim, me ajuda, me muda. Não ser complacente. Cuidado com a complacência. A complacência é algo muito perigoso. O complacente é aquele que até reconhece os erros, mas ele não se arrepende. Ele busca justificativas para continuar errando. Ah, eu sou assim porque eu sofri muito quando eu era jovem. Eu sou assim porque meu pai é ruim. Eu sou assim porque meu marido me despreza. Eu sou assim porque minha mulher me despreza. Eu sou assim porque ele fica culpando os outros pelas suas atitudes erradas. E isso chama-se complacência. Quando você se desculpa a si mesmo, em vez de buscar perdão de Deus e mudança, né, transformação pelo poder do Evangelho, você apenas fica se desculpando, né, buscando desculpas para os seus próprios erros. E você vai passando a vida assim, aí vai chegar lá na última hora, você pode não chegar lá, não chegar no lugar que você quer chegar. Gente,